Os resíduos vegetais resultantes das atividades agrícola-florestal, jardinagem, limpeza de taludes de estradas e outras são recolhidos no Ecoparque da Musami, expurgados dos objetos contaminantes, triturados e, posteriormente, o material organomineral é disposto em pilhas a céu descoberto e submetido ao processo da compostagem ao longo de 6 a 9 meses, período durante o qual é revolvido com frequência bimensal. O produto bruto compostado é crivado e armazenado para venda a granel. Ao longo do processo da compostagem, monitoriza-se a temperatura das pilhas a céu descoberto, registando-se a sua evolução temporal. No início são muito elevadas, entre 60 e 70 graus centígrados, decrescendo progressivamente para o intervalo entre 40 e 45 graus, momento em que se considera que o produto está pasteurizado e maduro, sendo depois afinado pelo processo da crivação, que separa o material orgânico ou mineral de diâmetro menor que 25 mm do mais grosseiro. O produto orgânico ou mineral final apresenta uma cor muito escura, quase preta, no estado úmido, cerca de 40 a 45% de umidade, granulometria menor que 25 mm, sendo cerca de 75% de diâmetro menor do que 5 mm e 25% de diâmetro entre 5 mm e 25 mm, dos quais cerca de 5% são de inertes e o restante fragmentos de origem vegetal. O SO Musami é um produto medianamente rico em azoto, fósforo e potássio e muito rico em cálcio, magnésio e microelementos. Biologicamente isento de agentes patogénicos, consequência do processo da compostagem, um estimulante do desenvolvimento radicular das plantas e ação biocida contra nemátodos do solo. O transporte do ecoparque para o terreno do substrato orgânico SO Musami a granel é feito em caminhões basculantes com 10 a 15 toneladas de capacidade de carga e descarga a monte no terreno. Posteriormente, o produto com umidade entre os 40 a 45% é distribuído sobre a superfície do terreno usando um distribuidor de estrumes, o meio mais económico e de distribuição mais regular e precisa. Em alternativa, a distribuição em pequenos montículos sobre o terreno pode ser feita por trator equipado com reboque ou por trator equipado com pá frontal. A redistribuição do SO Musami de modo uniforme sobre toda a superfície do terreno é feita por arrasto do produto com a pá frontal do trator, a qual pode ser corrigida com forquilha manual. A incorporação de doses elevadas, 30 a 50 kg por metro quadrado de SO Musami, envolve meios mecânicos que dependem dos objetivos a atingir. Se apenas se pretende afetar a camada mais superficial do solo, recomenda-se a incorporação de 30 kg por metro quadrado, bastando apenas o enterramento com fresa com o trator a circular a baixa velocidade para se obter um bom esmiuçamento do solo e mistura homogénea do substrato orgânico com a terra. Se se pretende incorporar o substrato orgânico a maior profundidade, aplicando doses mais elevadas, 40 a 50 kg por metro quadrado, o enterramento pode envolver uma só passagem do trator, equipado com charrua de aivecas, ou primeiro a passagem da fresa após a distribuição do substrato orgânico sobre a superfície do terreno, seguida da lavoura com charrua. O resultado alcançado é diferente consoante a opção tomada. Optando por usar somente charrua, cerca de 2/3 do substrato orgânico sobre a superfície do terreno são mergulhados no fundo do rego, formando bolsas em forma de bandas inclinadas, com cerca de 20 cm de largo e 25 cm de altura, com fraca proporção de substrato orgânico e outros resíduos orgânicos na camada mais superficial. Se se tratar de uma lavoura com charrua de 2 aivecas, entre as duas bandas inclinadas, forma-se uma bolsa de terra sem substrato orgânico. Se, antes da passagem da charrua, o substrato orgânico distribuído sobre a superfície do terreno sofrer uma incorporação prévia com fresa, seguida de lavoura, a mistura do substrato orgânico no volume total de terra mobilizada é melhor distribuída em ambas as camadas, superficial e mais profunda, da espessura do solo. Se as mobilizações profundas foram realizadas com frequência, todos os anos ou periodicamente,
Por cada lavoura executada dá-se a inversão dos materiais, ou seja, o que está a maior profundidade é transferido para a camada superficial e vice-versa. A qualidade do trabalho da fresa é avaliada abrindo um perfil longo e perpendicular ao sentido da máquina, registando-se a profundidade de trabalho e o grau da fragmentação do solo. Quanto maior for a velocidade do trator, menor será a profundidade de trabalho e mais grosseira é a fragmentação. A qualidade do trabalho da charrua é avaliada abrindo um perfil longo e perpendicular ao sentido da máquina, registando-se a profundidade de trabalho e o grau da fragmentação e mistura do solo. Em maio de 2020 foram instalados em 1,5 hectares desta parcela agrícola com 3 hectares, 2 tratamentos distintos, para comparação entre a fertilização mineral e a fertilização orgânica, com a incorporação de 40 kg por metro quadrado de Acion Musami. Os resultados ao fim de 6 anos são analisados com a abertura dos perfis, um com tratamento com fertilização mineral e outro com fertilização orgânica, para colheita de amostras do solo para análise. No quadro seguinte, apresentam-se os dados analíticos do solo à sementeira do milho em junho de 2020 e à colheita, 6 anos depois, registados nos tratamentos com fertilização mineral, tratamento A, versus fertilização orgânica, tratamento B, bem como as diferenças entre datas e tratamentos. As diferenças entre os tratamentos B e A são muito significativas para todas as variáveis analisadas, sendo de destacar o acréscimo do pH em água e em carbono total, 13,85 gramas por quilograma, equivalente a 23,82 gramas por quilograma de matéria orgânica, ou seja, 2,4% de matéria orgânica. As diferenças em azoto total, fósforo e potássio são também muito significativas, atendendo a que se trata de análises relativas ao final do 6º ciclo cultural do milho. Da análise da informação expressa na tabela, constatamos que no início do ensaio, 30 de junho de 2020, a diferença entre tratamentos com fertilização orgânica versus mineral é positiva e significativa para todas as variáveis, exceto para o azoto total, com relevância para o carbono total e potássio. Na segunda data, outubro de 2025, após 6 ciclos culturais, as diferenças registadas entre tratamentos e para todas as variáveis são superiores, exceto para o potássio, das observadas no início do estudo. A diferença entre datas no tratamento B relativamente a potássio é muito elevada, representando uma diminuição média de 88,76 mg por kg por ano de potássio. A diferença entre tratamentos em carbono total a 30 de junho de 2020 era de 10,68 gramas por kg, em correspondência com a incorporação de 40 kg por metro quadrado de substrato orgânico, doseando 20% de matéria orgânica e 40% de umidade. Ao fim de 6 ciclos culturais de milho forrageiro, inserido na rotação azevém-milho em sistema de mobilização intensa do solo, a queda do carbono total em A foi de 13,17 gramas por kg, enquanto em B apenas desceu 10 gramas por kg. Em termos de sistema de cultivo, a queda do carbono total, expresso em gramas por quilograma, no tratamento A, leva-nos a concluir que a causa reside na intensa perda do solo por erosão hídrica, consequência da ocorrência de eventos meteorológicos de elevada precipitação nos meses de outubro de 2024, na sementeira do azevém, e maio de 2025, na sementeira do milho. Resultados igualmente muito favoráveis foram obtidos com a aplicação de doses muito elevadas de Acion Musami na preparação de terrenos pedregosos e esqueléticos para a plantação de bananais, incluindo plantações à vala ou à cova, com 50% do volume destas preenchidas com substrato orgânico. Mais informação sobre as vantagens comparativas da utilização do substrato orgânico Acion Musami nas culturas do milho forrageiro e outras pode ser obtida consultando a bibliografia apresentada.